No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito administrativo. Com o tema Licitações e Contratos, as 5 aulas vão tratar da introdução ao assunto, apresentar os agentes públicos e o processo licitatório, distinguir os critérios e as modalidades e mostrar como são feitos os contratos administrativos. As aulas são com o professor André Malheiros. Olá, olá, doutores! Tudo bem? Como vão? Tudo em paz? Tudo maravilha? Que bom que vocês estão aqui na nossa terceira aula, né? Já passamos pela primeira, falamos do procedimento licitatório inicial, demos aquelas noções introdutórias ligadas aos princípios, fomos para o nosso segundo encontro. Aqui no nosso segundo encontro, focamos um pouco mais naqueles agentes que vão trabalhar no procedimento licitatório e dentro dessa atuação desses agentes, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, estudar, nos aprofundarmos no que é aquele procedimento licitatório. Para aqueles que não me conhecem, eu sou André Malheiros, sou professor de Direito Administrativo, sou advogado e tenho o prazer de estar com vocês aqui no nosso encontro hoje. Então, vamos lá para a nossa aula. Olha só, dentro do procedimento licitatório aqui, a nova lei de licitações, ela trouxe um marco que vai trazer uma diferença entre o que era feito antes e o que será feito a partir de agora. Na regência da legislação anterior, a Lei 8666, a gente tinha a predominância, a regra de que as licitações elas deveriam ser presenciais. A gente sabe que no mundo que nós vivemos e o ser humano com os defeitos que tem, nas licitações presenciais, a gente tinha a ocorrência de muitas práticas ilegais. Para afastar esse tipo de prática ilegal e para, olha só, ampliar o caráter competitivo da licitação, faz muito mais sentido que as licitações hoje, elas sejam, de regra, eletrônicas. E é isso que a nova lei de licitações ela vai fazer. A nova lei de licitações estabelece que hoje a regra para se licitar é de que a licitação ela seja eletrônica. Professor, o meu município é um município muito pequenininho. Meu município não tem muito acesso às tecnologias, o nosso orçamento é muito baixo. Será que para mim não é difícil, não, fazer uma licitação eletrônica? Nesse caso, eu posso ter uma extensão do prazo para me adequar a essa necessidade da lei? Sim. Nesse caso, a nova lei de licitações também se preocupou com os municípios com menos de 20 mil habitantes. A obrigação de se adequar e as licitações serem, de regra, eletrônicas, para os municípios com menos de 20 mil habitantes, ela será de 6 anos e não de 2 anos, como para os demais. Lembre-se, ó, a nova lei de licitações nasceu no dia 1º de abril de 2021 e ela vai ter esse período de transição entre a lei nova e a lei anterior até 1º de abril de 23. Então, as administrações elas têm esses 2 anos para se adequar e em 1º de abril de 23 só fazer licitação eletrônica e os municípios com menos de 20 mil habitantes, eles terão de 1º de abril de 21 até 27, 6 anos, não é isso? Nós teremos aí a possibilidade deles se prepararem para depois de 6 anos terem as suas licitações de forma eletrônica. Professor, e aquelas licitações presenciais, elas não vão existir em hipótese nenhuma? Vão existir sim, desde que seja, olha só, justificado, mostrar extremamente a necessidade da justificativa, ato motivado, registrado em ata e todo, olha só, todo o procedimento gravado, tanto por áudio quanto por vídeo. Então, eu só posso fazer uma licitação presencial, justificativa, motivação, registro em ata e também aqui gravação de áudio e vídeo. A regra hoje, queridos amigos, queridas amigas, doutores, doutoras, é de que a licitação ela seja eletrônica. Tanto a licitação quanto a sua divulgação no site, Portal Nacional de Contratações Públicas, tanto o seu contrato será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então a administração ela passa por uma evolução de digitalização de todos os procedimentos, tanto no aspecto administrativo
quanto também nos outros aspectos ligados à administração, até nos processos judiciais, vocês têm visto aí nos tempos que nós passamos. E aí, queridos, a gente começa, a partir desse momento que a gente fala da possibilidade de ter uma licitação aqui, tanto presencial quanto eletrônica, a gente vai começar a falar sobre o que são essas fases da licitação. E esse é o nosso foco aqui da nossa terceira aula. A gente tem a primeira fase da licitação. Na verdade, a licitação tem várias fases. A gente vai trabalhar a primeira, mas antes da primeira eu quero lhe dizer algumas coisas. A licitação tem fases. Você tem uma fase que chama-se preparatória. Antigamente se chamava interna. A fase preparatória, ela vai trazer para a gente aqui todo o aspecto interno de necessidade da administração. Resolvido esse aspecto interno, a gente passa aqui para a fase de divulgação do edital. Na divulgação do edital, nós temos aí a divulgação no Diário Oficial, no Portal Nacional de Contratações, em jornal, possivelmente aí no sítio, no site da administração que vai licitar. E dentro dessa publicidade do edital, você, licitante, você, cidadão, conhecerá as regras, daquilo que a administração ela quer comprar, que ela quer vender, que ela quer contratar. Então, toda aquela discussão que era feita lá na fase preparatória, na primeira fase, na fase interna, ela vai vir a público com a divulgação do edital. Inclusive, a minuta do contrato administrativo a ser assinado quando o licitante vencer a licitação. Depois de divulgado o edital, a administração estabelece um intervalo, um prazo. A gente chama isso de intervalo mínimo. O que é intervalo mínimo? É o prazo para o licitante apresentar as suas propostas. Então, o licitante ele vai ter que cumprir duas exigências que a administração faz. Apresentar um envelope com a proposta, um envelope com a documentação da empresa. Ele tem que entregar esses envelopes nesses prazos. A legislação ela vai estabelecer os intervalos mínimos, os prazos mínimos entre a divulgação do edital e os prazos para você entregar os seus envelopes. A partir do momento que esse prazo acaba, inicia-se a fase de julgamento. A administração ela abre os envelopes que contêm as suas propostas, vai olhar qual é a proposta mais vantajosa, seja ela de menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance, por aí vai. E depois que chegarmos à proposta mais vantajosa, dentro dos critérios a serem adotados, a gente vai para a próxima etapa, que é abrir o envelope com a documentação daquela empresa que tinha a melhor proposta. A documentação estando tudo ok, nós vamos para a fase recursal. Dentro dessa fase recursal, o licitante que acha que sofreu uma injustiça na sua inabilitação ou na sua desclassificação tem o direito de recorrer, ele faz o recurso, resolve-se o recurso e depois de resolvido o recurso, a gente declara a legalidade do procedimento, que é o que se chama homologação. Homologado, o próximo passo aqui é realizar a contratação daquele licitante tido como vencedor. Então o processo ele passa por essas fases e hoje no nosso encontro nós vamos trabalhar cada fase destas. Vamos lá. Meus queridos, a fase preparatória, ela passa por aquilo que a gente chama de estudo técnico preliminar. Antes de a gente até lançar um edital de contratação, de licitação, a gente tem que ver o que a gente precisa. Então, o que eu faço nesse estudo técnico preliminar? Eu preciso comprar o quê? Eu preciso comprar uma caneta. Então, o meu objeto contratual é compra de caneta. Eu preciso de quantas canetas? São para as escolas aqui do município. A gente precisa de 2 milhões de canetas. Tudo bem. Nós temos orçamento para comprar essas canetas. Quanto é, em média, o valor de caneta? A administração fará uma pesquisa de mercado. O Portal Nacional de Contratações será um instrumento importante para essa pesquisa. E aí a administração faz a pesquisa e vê que, por exemplo, a caneta vale R$1. Então, se eu preciso de 2 milhões de canetas e a média é de R$1, eu preciso ter 2 milhões de reais. Então, nós temos 2 milhões de reais? Temos para comprar as canetas. Então, a gente faz esse estudo técnico preliminar, vendo qual é o objeto que a gente precisa, se nós temos orçamento, qual é a necessidade, quais são as possibilidades. A gente precisa pagar de vez? Não, a gente pode pagar em etapas. A gente precisa das canetas todas de vez? Não, a gente pode receber em partes, na medida que a gente vai pedindo, a gente vai pagando. Então, tudo isso é feito tanto no estudo técnico preliminar, quanto num documento importantíssimo da fase preparatória, que a gente chama de termo de referência. A gente tem um termo de referência como aquilo que vai sistematizar todas as necessidades
da administração, junto com a adequação de orçamento, que vai me dizer se eu tenho os valores para licitar ou não. E aí, nessa fase preparatória, os servidores internos da administração vão começar a elaborar a minuta do edital que será publicado e também a minuta do contrato administrativo que, supostamente, será assinado pelo licitante vencedor. Lembrando aqui, tem uma observação para vocês, que quando a gente for comprar, a lei ela faz vedações ao que se chama artigo de luxo, salvo situações em regulamento. Situações, por exemplo, em que houver uma necessidade. A gente sabe que, em regra, a gente não precisa, e as administrações não precisam de artigos de luxo, mas, por exemplo, em situações em que o presidente da República for encontrar um outro presidente ou uma outra autoridade importante, em alguns momentos a gente vai precisar passar uma boa imagem do nosso país. Então, para aquelas situações, desde que seja estabelecido em regulamento, será possível a aquisição do que se chama artigos de luxo. Ok? Passada essa fase preparatória, no qual eu digo as minhas necessidades, eu divulgo ao público o que eu preciso e vou chamar os licitantes. Eu faço isso através de um documento que a gente chama de edital. O edital é o instrumento convocatório. O edital é o documento que vai levar a vontade, a necessidade da administração para o licitante ter a possibilidade de supri-la e a gente atender uma necessidade coletiva. O edital, meus queridos, lembrando aqui para a gente, antes dele ser publicado, nós falamos isso no encontro passado e eu reforço isso hoje, antes do edital ser publicado, ele passa pela análise jurídica do parecerista da administração. O parecerista, ele vai dar o posicionamento jurídico, lembrando que o parecer é uma peça profissional opinativa e não vinculante. O parecerista, ele vai dizer se o procedimento está com legalidade ou se o procedimento ele é ilegal. E se for ilegal, ele opina, né, pelo não prosseguimento da licitação. Aqui, esse parecer ele pode ser dispensado, afastado, nos casos de ato da autoridade máxima do órgão ou entidade, ou então nos casos de contratação de baixo valor, que são aqueles casos de dispensa que a gente vai ver no próximo encontro. Ok, caso exista um erro no edital e o agente público, o agente de contratação, ele tenha sido, por exemplo, induzido ao erro e tentem o responsabilizá-lo, ele tem o direito, isso está previsto no artigo 10, é tema até de alguns posicionamentos sobre a inconstitucionalidade do tema, ele tem direito à defesa patrocinada pela advocacia pública, se ele quiser. Temas que são discutidos, hoje a gente sistematiza para aquilo que nos interessa, tanto para a sua prática profissional, como servidor, como advogado, tanto quanto para as suas respostas, né, para as provas de concurso e exame de ordem. Vamos lá. O edital tem divulgação obrigatória em 3 locais. Obrigatória em 3 locais. Principal, Portal Nacional de Contratações Públicas. Depois os clássicos, Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. O edital, ele tem publicação facultativa no sítio oficial da administração. Sítio oficial é o site, né, da administração. E a partir do momento que o edital ele é publicado, o edital ele está sujeito à sua impugnação. A impugnação ao edital, ela pode ser realizada por qualquer cidadão, tanto também quanto para o licitante. A legislação diz que qualquer cidadão, o cidadão, meus queridos amigos e queridas amigas, é o maior fiscal da administração. Ele, no papel de fiscal da administração, ele tem o direito, mesmo que ele não seja licitante, de impugnar o edital. O dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso. Então, a impugnação ao edital, ela tem prazo. E qual é o prazo? O prazo é de até 3 dias úteis antes do início do procedimento licitatório. O que seria o início do procedimento licitatório? Aquela fase de abertura dos envelopes, de proposta e documentação. Então, impugnado o edital, a impugnação do edital, preste atenção, escreva no seu caderno, vamos lá. A impugnação do edital não é recurso e, por não ser recurso, não tem efeito suspensivo. Então, há uma necessidade grande do agente de contratação, ao ver a impugnação do edital, responder da forma mais célere possível. Caso a impugnação ela seja procedente e o edital ele tenha que ser corrigido, a correção do edital será republicada
nos mesmos moldes do que foi feito antes. Portal Nacional de Contratações Públicas, Diário Oficial, Jornal de Grande Circulação. Esses 3 obrigatórios e o facultativo no site da administração. Caso haja dentro daquela correção do edital, dentro da impugnação, a necessidade de alteração de um item que influencie na realização das propostas, aí eu devo reabrir o período do intervalo mínimo. Então preste atenção. Se o edital ele é corrigido e dentro dessa correção não se altera aqueles requisitos da proposta, o prazo do intervalo segue normalmente. Eu só tenho necessidade de republicar. Se a correção ela altera a elaboração da proposta, eu tenho que abrir o prazo todo novamente para que o licitante ele faça novamente a proposta de acordo com aquilo que está estabelecido com a correção do edital. Perfeitos? Maravilha. Vamos lá. Olha só. Passada essa fase aqui do edital, é importante a gente dizer, até frisar, que apesar de o cidadão poder impugnar o edital, caso ele perca o prazo ou caso a impugnação não vá para frente, isto não afasta a possibilidade de um controle judicial da atuação administrativa. Lembre-se, a Constituição disse que a apreciação do Poder Judiciário ela é inafastável. Então, caberia, por exemplo, ao licitante a impetração de um mandado de segurança dentro do prazo decadencial de 120 dias e também ao particular, ao cidadão como em si, desde que ele não seja licitante, o ajuizamento, a propositura de uma ação popular para questionar as atuações administrativas. E aí, passada essa fase do edital, a gente vai para a próxima fase, que é a fase do julgamento. Dentro aqui da fase de julgamento, a administração ela vai buscar o que seria aquela proposta mais vantajosa. Dentro da fase de julgamento, é a fase de julgamento que utiliza aqueles critérios de julgamento que nós trabalhamos. Aquilo que a gente chamava antigamente de tipo de licitação. Dentro dos critérios de julgamento, nós temos os seguintes. Vamos relembrar? Vamos lá. Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, a junção da técnica e preço, o maior lance, não é? Então nós vimos todos esses critérios de julgamento. Menor preço, mais barato. O maior retorno econômico, ele é importantíssimo, queridos. Porque para mim, por exemplo, eu vejo ele como uma evolução do menor preço. Porque quando eu digo que eu quero um menor preço, você pode dar uma proposta e o seu menor preço ser maior do que o preço que eu orcei. Quando eu faço pelo maior desconto, eu vou dizer para você, licitante, o seguinte, ó, eu orcei essa caneta e ela vale R$1. Quem me dá mais desconto? Ou seja, de R$1 não passa. Então, para mim, e para boa parte aí da doutrina, o maior desconto é uma evolução do critério de julgamento menor preço. Lembrando que esses critérios, menor preço, maior desconto, eles são a cara do pregão. Vamos lá. A gente tem um outro critério, que seria o do maior retorno econômico. Aqui, quando a administração, ela espera que o licitante vencedor, no caso agora o contratado, ele execute obras, ele faça serviço e depois que ele já tiver uma margem de lucro, aquela margem de lucro do licitante lhe traga um retorno econômico. O que comprovar por estudos que tem um maior retorno econômico, consequentemente vencerá a licitação, terá a proposta mais vantajosa. Você tem um requisito aqui de critério de julgamento da melhor técnica. Veja que nesse caso, quem está dizendo o valor não é o licitante, sim a administração. Aqui a gente tem uma mudança. Na melhor técnica, eu não posso deixar que você, licitante, diga o valor. Por que eu não posso deixar? Porque se você souber que a sua técnica é a melhor de todas, ô meu amigo, você vai dizer que o seu serviço é o mais caro do universo. Então como é que eu faço aqui? Eu quero que uma empresa, que o licitante me apresente um sistema aqui para a gente aplicar para a Receita Federal e esse sistema faça a triagem, o casamento entre as declarações de imposto de renda. Se eu declarei que vendi meu carro para você, você tem que declarar que comprou o carro. Se eu declarei que vendi por X, você tem que declarar que comprou por X. Tem que haver o casamento certinho. Isso antigamente era feito de forma manual, imagine. Hoje um sistema faz isso. O sistema que me mostrar uma maior eficiência, eu contrato. Eu pago, por exemplo, 50 milhões de reais. Aí você pensa, professor, mas o meu sistema é o melhor do universo e o meu sistema vale 500 milhões de reais. Tudo bem, querido. Tudo bem, querida. Você tem um direito, sabe qual é o seu direito? Não participe da licitação.
é justamente isso. Por quê? Porque a administração ela tem orçamento. Eu devo respeitar o orçamento. Lembra lá da fase preparatória? Eu vou ver se eu tenho orçamento para fazer as coisas. Se eu achar que o orçamento de 50 milhões ele é suficiente para comprar esse sistema, eu licito por 50 milhões. A empresa que me oferecer ganhará os 50 milhões. Ah, mas não é a mais técnica do mundo, mas é a proposta de melhor técnica dentro daquelas que me apareceram, de acordo com o orçamento que eu tenho aqui na administração. Ok? E evoluindo, tivemos o critério já conhecido, que é da técnica e preço. Junção da técnica e preço. Uma valoração da técnica junto com o que for mais barato. E por último, o critério de venda da administração, que é o famoso maior lance, né? Quem dá mais. Estabelecidos os critérios de julgamento, a gente tem algo diferente aqui na nossa lei, que a lei chamou de modos de disputa. O modo de disputa na licitação hoje, ele pode ser um modo de disputa aberto ou um modo de disputa fechado. O modo de disputa aberto é aquele que permite que os licitantes deem lances sucessivos. Então veja, aqui a gente abriu um procedimento licitatório, você ofereceu o seu bem por R$1 e eu ofereci o meu bem por R$1,05, por exemplo. A lei falou que se houver uma diferença de 5% entre a melhor proposta e a segunda proposta, dentro dessa diferença, você considera empatado os lances e dá a possibilidade de uma disputa sucessiva de lances, um cobrindo a proposta do outro. Você lembra lá da primeira aula que a gente falou da isonomia? Pois é, lá na isonomia a gente falou das microempresas ou empresas de pequeno porte. Aqui, para essas situações dos modos de disputa, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ela tem considerado a sua proposta, se for 10% superior na concorrência ou se for 5% superior no pregão, como empatada com a proposta que seria a proposta vencedora. Então imagine que eu ofereci R$1 no bem e uma microempresa ou empresa de pequeno porte ofereceu R$1,10. Considera-se empatada. É isso que a doutrina ela chama de empate ficto ou ficção de empate. Se tem um empate ficto ou a ficção de um empate, a gente tem, não é um critério de desempate, é um modo de disputa aqui, um modo de disputa no qual um cobre a proposta do outro. Lembrando que esse modo de disputa no qual um licitante cobre a proposta do outro é considerado um modo de disputa aberto. Por quê? Porque nós temos um modo de disputa fechado. O modo de disputa fechado, ele ainda homenageia o trâmite da Lei 8666, a lei anterior, no qual a legislação, o administrador abria o envelope da proposta e só valia aquelas propostas que estavam no envelope. Ele não reabria a possibilidade de rediscussão daquelas propostas e a possibilidade de se fazer um leilão reverso, né? Porque, veja, no modo de disputa aberto, se você oferecer R$1 e eu oferecer R$1,05, e eu tenho a possibilidade de cobrir sua proposta, depois você tem a possibilidade de cobrir a minha, e eu tenho a outra possibilidade de cobrir a sua, um vai cobrindo a proposta do outro. Você lembra que o leilão é quem dá mais? Aqui nós teríamos um leilão reverso, que seria quem dá menos. O agente de contratação, ele seria um incentivador para que o licitante, cobrisse a proposta do outro. Ok? Lembrando aqui uma observaçãozinha para vocês, que a nossa legislação, embora ela faça o julgamento antes de se habilitar, a legislação anterior, ela fazia o contrário, né? Ela habilitava para depois julgar. Hoje, o procedimento de regra é o julgamento, depois a habilitação. E a legislação, ela abre a possibilidade, eu acho que muito remota, porém, se está escrito na lei, pode cair em sua prova, se você for fazer concurso ou exame de ordem, possibilidade de se fazer uma inversão das fases. Hoje, o que a gente chama de inversão das fases seria o que era regra antigamente. Primeiro habilitar, para depois classificar. Friso também que é possível estabelecer um modo de disputa misto, né? Que seria um modo de disputa fechado e aberto, no qual você teria um momento que as propostas seriam fechadas e quando abrisse haveria uma rediscussão. A nossa legislação, ela para evitar que o licitante ele faça uma proposta e depois ele desista, ou o licitante faça uma proposta no qual ele não pode cumprir, frisou aqui, estabeleceu impôs uma garantia da proposta. Essa garantia da proposta, ela vai de até 1%
1%. Não confunda a garantia da proposta com garantia do contrato. A garantia da proposta ela vai de até 1% do valor estimado do contrato. E caso o licitante ele tenha a melhor proposta e depois ele não possa cumprir a proposta, a administração ficará com a garantia da proposta. Então serve para suprir eventual prejuízo que a administração possa ter, e isto não exclui a abertura de processos civis e administrativos ou ímprobos acerca do tema. Perfeito? Meus queridos, aqui há a possibilidade também na fase de julgamento de que quando a administração divulga o edital, ela não exponha para o licitante o seu orçamento. É o que a gente chama de orçamento fechado. Muitos reclamam do orçamento fechado. O orçamento fechado é aquele no qual, o administrador, ele faz o orçamento e ele acha que é conveniente ou oportuno, justificado isso, que o licitante ele não deve saber quanto a administração orçou. Por quê? Porque pela experiência, a administração começou a perceber de que o licitante, ao invés de dizer o valor que ele queria vender, ele fazia um somatório que chegava perto do orçamento que a administração tinha. Se a administração disse que tinha 1 milhão para gastar com aquilo e ele podia vender por 500, ele fala, mas a administração pode gastar 1 milhão, então eu vou botar algo perto de 1 milhão. E todos faziam isso. E o que é que ocorria? A administração passava a comprar produtos com valor acima do valor de mercado. Então hoje, desde a lei do RDC, lá em 2011, você tem a possibilidade de orçamento sigiloso. O orçamento sigiloso, preste atenção, ele é de sigilo para o licitante, mas ele não é de sigilo para os órgãos de controle, principalmente o Tribunal de Contas e as controladorias. Aqui, se o licitante ele der uma proposta que se enquadra acima daquele orçamento feito pela administração, a administração aqui, para adequar ao seu orçamento, ele terá a possibilidade de negociação com o licitante que tinha a melhor proposta. Caso o licitante que tinha a melhor proposta, ele não se adeque àquela negociação, a administração vai tentar renegociar com o segundo, com o terceiro, com o quarto lugar e por aí vai. Perfeitos? Maravilha. Passada essa fase aqui de negociação, a gente vem para a fase documental. Eu já vi quem tinha a proposta mais vantajosa. Agora eu quero ver quem tem os documentos para serem contratados. Friso aqui para vocês que os documentos são estabelecidos na própria legislação. O legislador não abriu margem para que o agente de contratação ou o pessoal que trabalha na fase preparatória criar documentações, impor necessidades aqui documentais. A habilitação tem que ser jurídica, a empresa mostrar a sua existência, lembrando que podem licitar tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Então eu, como pessoa física, mostro minha existência com a minha carteira de identidade, minha carteira da OAB. A pessoa jurídica mostra a sua existência com os atos constitutivos, né, registrados no órgão de registro civil de pessoas jurídicas, a famosa junta comercial. Então eu faço a habilitação jurídica, faço a habilitação técnica, comprovo que consigo realizar aquele serviço que a administração precisa. Lembra lá do caso daquele meu cliente que queria construir o prédio com estrutura metálica e nunca tinha feito? Ele não tinha a habilitação técnica para participar da licitação. Eu tenho que provar a minha capacidade econômico e financeira. Lembre, a regra de um contrato administrativo é que o licitante ele não recebe antes. O licitante ele recebe depois. Então imagine que eu fui contratado para fornecer 10 milhões de canetas. Será que eu tenho 10 milhões de reais para comprar as canetas e fornecer, para depois receber os 10 milhões? Então a administração ela vai me exigir que eu comprove que eu tenho capacidade financeira. Essa capacidade financeira ela pode ser exigida através de documentos contábeis dos últimos 2 anos ou então através de uma declaração de um contador habilitado comprovando de que a empresa ela tem essa capacidade econômica e financeira. Para quê? Para que a administração se proteja para eventuais situações futuras de descumprimento. E também a regularidade fiscal, trabalhista e social. Aqui eu faço a lembrancinha para vocês. As microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm a dispensa provisória dessa regularidade fiscal, social e trabalhista, né? Por que provisória? Porque elas podem licitar sem a comprovação dessa regularidade fiscal, social e trabalhista, porém, se forem vencedoras da licitação, elas têm até 5 dias
para regularizar a situação e serem contratadas. Passada essa fase de habilitação, a gente vai para a fase recursal. Dentro da fase recursal, o administrador público ele vai abrir a possibilidade do licitante que está indignado, que não concorda com a sua inabilitação, a sua desclassificação, recorrer. Lembre-se, anote aí para você o requisito para o recurso. É requisito essencial, indispensável para o recurso administrativo numa licitação, que ocorra a manifestação, olhe só, grife isso, imediata de interesse em recorrer quando houver a lesão ou a ameaça ao direito. Então imagine que a minha proposta, ela estava uma proposta perfeita, eu deveria ter a melhor proposta, e o administrador, ele me desclassificou. Se ele me desclassificou injustamente, naquele momento específico da minha desclassificação, eu tenho que me habilitar imediatamente sobre o meu interesse em recorrer. Então, o interesse em recurso, ele deve ser um interesse declarado de forma imediata do momento da ocorrência da lesão ou ameaça ao direito. A partir desse momento que ocorre a lesão ou ameaça ao direito, ele manifesta o seu interesse em recorrer. Porém, olha só, ele só recorre dentro da fase recursal. Perfeito? Então, eu me manifesto no momento que eu sofri a lesão, fui inabilitado, fui desclassificado, mas eu não recorro e o prazo não começa a contar do momento em que eu sofri a lesão. O prazo só começa a contar, o prazo de 3 dias úteis para recurso, somente começa a contar com o fim da fase de habilitação. Lembre, abri os envelopes de proposta, depois de analisar a proposta, eu fui para a fase documental, terminei a fase documental, vou para a fase recursal. Então, terminei a fase documental, começa-se o prazo de 3 dias úteis para a interposição do recurso para reaver o procedimento licitatório. A manifestação se dá anterior, a contagem do prazo se dá após a fase de habilitação, a fase documental. Lembrando, recurso tem efeito suspensivo, tenho que ter manifestação imediata do licitante, o agente de contratação, a autoridade, que administra, que rege o procedimento licitatório, ele tem 3 dias para analisar o recurso e tem a possibilidade de reconsiderá-lo. Caso ele não queira reconsiderar, ele remete à autoridade superior, que tem 10 dias úteis para decidir. Se a autoridade superior decidir pela procedência, o recurso ele é procedente, retorna-se ao ponto da ilegalidade, se refaz o procedimento. Se a autoridade superior ele decide pela improcedência do recurso, seguimos o fluxo aqui do procedimento licitatório e vamos para a fase de homologação. Lembrando, mesmo que o recurso seja improcedente, isso não afasta para aquele licitante a possibilidade de impetração de mandado de segurança contados 120 dias aí, prazo decadencial desta decisão de improcedência do recurso. Posso impetrar o mandado de segurança antes, professor? Não pode não. A lei de mandado de segurança, ela diz que não se impetrará mandado de segurança contra decisão administrativa que cabe recurso administrativo com efeito suspensivo. É o caso, se não me engano, é artigo 5º da lei de mandado de segurança. E aí a gente passa para a última fase. A fase que podem acontecer algumas posturas. Aqui nessa fase de encerramento, se o administrador ele homologa a licitação, ele declara a legalidade do processo, adjudica, declara a legalidade e declara o vencedor. Declarado o vencedor, tudo ótimo, tudo em paz, ele será contratado se a administração tiver interesse em contratar. Agora, podem acontecer alguns problemas aqui. Primeiro, se houver vício, temos a possibilidade de sanar o vício. Se houver um vício na licitação, vício que não seja um impeditivo, algo que não traga algo tão assim complexo, incisivo ao procedimento licitatório, pode-se sanar o vício, sanado o vício, desde que seja corrigível, vício que a gente chama de sanável, aí o procedimento ele se conclui e faço a contratação. Se o vício for insanável, tenho que retornar o procedimento licitatório. Posso anular a licitação. Isso vai ocorrer nos casos dos vícios insanáveis,
A anulação da licitação, ela ocorre da mesma forma de uma anulação de ato, quando a atuação ela for ilegal. Já a revogação da licitação, ela não ocorre como você aprendeu a revogação de ato administrativo. A revogação de ato administrativo, ela será praticada por mera conveniência e oportunidade do administrador. Aqui, no procedimento licitatório, nós não teremos a revogação da licitação por mera conveniência e oportunidade do administrador. A revogação do procedimento licitatório, ela se dá por fato superveniente, devidamente comprovado que enseja a inconveniência ou inoportunidade da manutenção do procedimento licitatório. Como é que isso ocorreria, professor? Veja só. Lembra que eu fiz a licitação para comprar caneta, não foi? Eu quis comprar 10 milhões de itens, 10 milhões de canetas. Você venceu a licitação, está lá, homologado, adjudicado. Eu estou prestes a te contratar, mas sabe o que aconteceu? A Receita Federal, ela apreendeu um container com 10 milhões de canetas e resolveu doar para o município. Pergunta que eu lhe faço. Aconteceu um fato superveniente, devidamente comprovado, que ensejou agora a inconveniência ou inoportunidade de eu lhe contratar? Aconteceu, não foi? Então, no caso da revogação de uma licitação, não temos aqui a mera inconveniência ou inoportunidade, e sim a ocorrência de um fato superveniente, devidamente comprovado, que enseje, aí sim, a inconveniência ou inoportunidade de se manter a licitação ou de se realizar a contratação. Perfeitos? Maravilha! E no nosso encontro de hoje, nós falamos aqui sobre todo o procedimento licitatório, passando sobre as fases, né, da nossa licitação, a preparatória, divulgação do edital, a classificação, a fase documental, né, a habilitação, depois a interposição de recursos no prazo de 3 dias úteis e, por último, a homologação e o encerramento da licitação, que pode se dar aí, ó, com a anulação, com a revogação, com a contratação, com a declaração de legalidade do processo. Então, a gente está seguindo, meus queridos amigos, nós estamos seguindo aquele cronograma de lógica do que é licitar. Passamos dos princípios, passamos pelos agentes e hoje passamos pelos procedimentos. No próximo encontro, a gente vai falar sobre as modalidades e vamos evoluindo um pouco mais até chegarmos nos contratos. Mas antes de chegarmos à análise da próxima aula, a gente vai testar os nossos conhecimentos. E esse teste dos nossos conhecimentos está aqui no nosso quiz. Sejam bem-vindos às nossas questões. Vamos ver se você vai acertar. Vamos lá. Então vamos lá, meus amigos. No que se refere às compras na administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. Em nenhuma circunstância de compras na administração é dispensável a licitação. B. O cidadão não tem qualquer legitimidade para impugnar um preço constante no quadro geral que esteja incompatível com o valor vigente no mercado. C. Nenhuma compra poderá ser feita sem a devida caracterização de seu objeto e indicação de recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. E letra D. As compras na administração não podem ser processadas por meio de sistema de registro de preços. Vamos lá. O gabarito, então, meus queridos amigos, a nossa letra C de Cristo, C de carro, isto aí. Vamos dar uma lida para a gente saber aí quais são os erros das alternativas A, B e D? Vamos lá. A pergunta foi, no que se refere às compras na administração? Olha a letra A. Em nenhuma circunstância de compras na administração pública é dispensável a licitação. Tema que nós ainda vamos estudar. A dispensa de licitação, ela poderá ocorrer em diversas formas. Uma das mais recorrentes são pelo valor reduzido, que na nova lei são de até 50 mil para bens e até 100 mil reais para obras. Letra B. O cidadão, olha só, não tem qualquer legitimidade para impugnar um preço constante no quadro geral. Queridos, o cidadão é ele o protagonista da impugnação ao edital. Lembra que nós falamos? Na impugnação ao edital,
O cidadão, maior fiscal da administração, ele tem até 3 dias úteis para o prazo final daquele intervalo mínimo, que é o intervalo para a abertura dos envelopes das propostas, para impugnar o edital. Lembrando e revisando, impugnação não é recurso, então não tem efeito suspensivo. Fique esperto com isso aí também. Vamos para a próxima alternativa. C, o nosso gabarito, e a letra D, as compras na administração não podem ser processadas por meio do sistema de registro de preço. Ao contrário, queridos, as compras podem ser processadas pelo meio de registro de preço. O registro de preço é um procedimento auxiliar aqui dentro do procedimento licitatório, no qual a administração ela licita, mas para uma compra que não é imediata. Eu tenho uma necessidade de um bem, eu quero comprar resmas de papel aqui para a administração, mas eu não tenho a necessidade de ter 1 milhão de resmas agora. Então eu vou registrar os preços dos licitantes e quando eu tiver a necessidade de ter aqueles papéis, eu faço os pedidos. Os preços já são registrados, procedimento que nós, consequentemente, vamos ver nos encontros posteriores. Vamos lá. Próxima questão. Sobre a Lei 14.133, assinale a alternativa correta. Durante a vigência do contrato, é permitido ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau. B. Os contratos regidos pela Lei 14.133 regular-se-ão pelas cláusulas e pelos preceitos de direito privado, e a eles serão aplicados supletivamente os princípios e as disposições do direito público. C. Em todo contrato regido pela Lei 14.133 de 2021, são facultativas as cláusulas que estabeleçam vinculação ao edital de licitação. E a letra D. No âmbito da fase preparatória do processo licitatório, o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, julgamento, habilitação, aos recursos, às penalidades da licitação, à fiscalização, à gestão do contrato e à entrega do objeto e as suas condições de pagamento. Queridos, veja que a alternativa D de Deus, nosso gabarito, trouxe aí um resumão que a lei já fez da nossa fase, que a gente chama de fase preparatória. A lei anterior chamada de fase interna. Ele traz ali todas as análises que são feitas pela administração internamente antes de se licitar. Então, nosso gabarito é a letra D de Deus. Vamos ver os erros aí na letra A, B e C? Vamos lá. Olha só, durante a vigência do contrato, é permitido ao contratado contratar cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau. Queridos, não é permitido contratar. O texto deveria ser, durante a vigência do contrato, não é permitido ao contratado subcontratar cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau. Lembre-se lá, súmula vinculante número 13, trata sobre o tema. Vamos para a alternativa B. Os contratos regidos pela nova lei de licitação regular-se-ão pelas cláusulas e pelos preceitos do direito público. Aqui na questão está direito privado. E serão aplicados supletivamente os princípios e as disposições do direito, aí seria, sim, privado. Houve uma troca aí, do público com o privado. Alternativa errada. Letra C. Em todo contrato regido pela Lei 14.133, são facultativas as cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação. Não são facultativas. A vinculação ao edital é um princípio previsto no nosso artigo 5º da legislação e princípio que deve ser respeitado, principalmente no julgamento das propostas. Então, nosso gabarito, a alternativa D. Vamos ver a nossa próxima questão. Vamos lá. A nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, estabelece que, vamos lá, letra A, a fase preparatória ou de planejamento da licitação demanda, além da necessidade de motivação da contratação, a análise dos riscos que eventualmente possam comprometer o sucesso do certame. Letra B. A vedação ao sigilo do procedimento de licitação é obrigatória, sendo todos os atos praticados essencialmente públicos, salvo decisão judicial.
Letra C. O autor do projeto básico poderá participar da licitação para a contratação da respectiva obra, sob qualquer modalidade. D. A aquisição de artigos de luxo somente pode ser feita nas hipóteses em que o cronograma de entrega seja mais eficiente que no caso de artigos comuns. Questão interessante. Alguns temas para debatermos, mas o gabarito é a nossa letra A de amor, A de André, né? Na fase preparatória ou de planejamento da licitação, demanda, além da necessidade da motivação da contratação, também aquela matriz de risco que falamos, ó, a análise dos riscos, também a questão dos termos todos, que eventualmente possam comprometer o sucesso do certame. Aqui nós temos a matriz de risco e o termo de referência, trazidos aqui pela questão para a gente. Vamos ver porque a alternativa B, C e D estão erradas? Vamos lá. A, B. A vedação ao sigilo do procedimento de licitação. Olha só, existe o princípio do sigilo das propostas. Então não há uma vedação ao sigilo do procedimento da licitação, porque nós temos o sigilo das propostas. A proposta é sigilosa, mas não é eterno esse sigilo. O sigilo das propostas não é um princípio absoluto, é um princípio que tem vida até um certo ponto do procedimento. Por isso que a gente diz que ele é relativo. Então, a questão aqui fala de vedação ao sigilo do procedimento, todas as informações serem públicas, e isso, durante um certo ponto do procedimento, não é verdade. Então, a alternativa está errada. Vamos para a alternativa C. Olha só, o autor do projeto básico poderá participar da licitação para a contratação da respectiva obra sob qualquer modalidade. Lembra que falamos, queridos? O autor do projeto não poderá executar o projeto, exceto nas hipóteses de contratação integrada e alguns casos de contratação semi-integrada que nós veremos nos blocos posteriores. Lembra disso? Vedações à participação, tema da nossa aula. Próxima questão, próxima alternativa. A aquisição de artigos de luxo somente pode ser feita nas hipóteses em que o cronograma de entrega seja mais eficiente do que no caso de artigos comuns. Queridos, existe uma vedação expressa, uma vedação legal aos artigos de luxo. São vedadas as compras de artigos de luxo, exceto aquilo que for regulamentado para algumas situações, como eu dei o exemplo, de presidentes se encontrarem, o presidente do Supremo Tribunal Federal encontrar o presidente de uma outra corte, temos que ter uma recepção ao nível, né, da nossa instituição. Então, neste caso, há uma possibilidade, desde que regulamentado, a aquisição de artigos de luxo. Não tem nada a ver com o que trouxemos aqui na nossa questão, por isso o gabarito aqui da nossa questão é a letra A. Ok, queridos amigos, hoje no nosso encontro a gente conversou sobre os procedimentos aqui trabalhados durante a licitação, falamos da fase interna, vocês viram aqui nas questões. Durante a fase interna, a gente tem toda aquela análise preliminar, junto com a matriz de risco, os termos de referência. Vimos aqui, dentro dessa parte interna, que a administração ela vai fazer a alocação dos riscos, ela vai olhar a necessidade da aquisição daquele objeto, a necessidade da compra daquele equipamento, a necessidade da contratação daquele serviço, a necessidade da contratação para a realização daquela obra. Diante disso, vimos que é possível a análise do orçamento para fazer um encontro entre necessidade e possibilidade da administração. Vimos também aqui que nessa fase preparatória são analisados e realizados, feitos o edital, a minuta do contrato. Dentro dessa minuta do contrato, ela estará disponível para o licitante no momento em que se publicar o edital. Porém, antes de publicar o edital, esta análise passa por um parecer jurídico, lembra disso? O parecerista faz a análise e, em tese, não responde, exceto por erro grosseiro. Parecer dispensável em caso de ato da autoridade superior ou compra ou contratação de pequeno valor. E aí, publica-se o edital. Onde publica-se o edital, professor? No Diário Oficial, no Jornal de Grande Circulação, mas principalmente, aí vem a nossa novidade, no Portal Nacional de Contratações Públicas, sendo essa publicidade facultativa no sítio eletrônico do site da própria administração. Publicado o edital, isto abre margem para o cidadão, você, impugnar o edital em até 3 dias úteis. Impugnado o edital, procedente à impugnação, se refaz o ponto
impugnado. Se o ponto impugnado interfere na proposta, reabre-se o prazo de proposta. Se não se interfere na proposta, apenas publica-se a correção do edital. Passada essa parte, os licitantes fazem a proposta. Feita a proposta, há uma análise daquilo que é a proposta mais vantajosa. Aqui você vai lembrar aqueles critérios de julgamento que nós vimos. Menor preço, maior desconto, maior retorno econômico, melhor técnica, técnica e preço ou maior lance. Ultrapassada essa situação de análise das propostas, vamos para a análise documental. Aqui na análise documental, vamos ver a habilitação técnica, a habilitação jurídica, a habilitação social, capacidade econômica e financeira do licitante. Tudo para saber se ele pode mesmo ser contratado pela administração. Lembrando que aqui nessa fase, a administração pode exigir uma garantia da licitação. Não confunda garantia do contrato com garantia da licitação. Passada a fase de habilitação, se houve algum erro na licitação, existe a fase recursal. Professor, quero recorrer. Vamos lembrar? Manifestação imediata no momento da violação ao seu direito e prazo de recurso de 3 dias úteis após a abertura dos envelopes. Então, o prazo de recurso não é de quando aconteceu a lesão, sim quando houve o julgamento das propostas e da sua habilitação. Passada a fase de recurso, lembre, recurso com efeito suspensivo, decisão em 10 dias da autoridade superior, nós vamos para a fase de homologação, a declaração de legalidade do processo. O processo sendo legal, vamos caminhar para a contratação do licitante. Se não for feita a contratação, haverá encerramento do procedimento, que pode se dar por anulação, quando foi legal, ou revogação, quando fato superveniente devidamente comprovado realizar a inconveniência ou a inoportunidade de se manter o procedimento. Então, na aula de hoje, nós vimos, em resumo, bem apertado, né, todas essas considerações, e na nossa próxima aula, nós vamos já conversar sobre as modalidades de licitação, as possibilidades de dispensa de licitação, a inexigibilidade e partir também para a extinção da licitação. Conto com sua presença, agradeço novamente aí a paciência e reafirmo que para mim é um privilégio estar com vocês aqui nessa aula e espero ter sido de grande engrandecimento. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, a saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.